Agora nós vamos falar sobre os ciúmes. Eu acredito que ninguém teve ciúmes aqui, nunca vai ter, e nem sabe o que é esse ciúmes. Não sei porque alguns estão rindo. Por que será? Vamos falar um pouquinho sobre os ciúmes doentio, né? O que é o ciúmes? Eu acho que isso daí é mais fácil para vocês falarem um pouquinho, não é? As mulheres que tem que falar, o pastor Osório falou. Vocês concordam com isso? Não concordaram. Os homens também? A imagem já comprova. É assim que vocês se sentem, os homens? Peguei na internet, tá? Não é foto de nenhuma irmã ali, nem meu irmão. Bom, eu peguei uma definição ali do dicionário Aurélio. O que seria o ciúmes, né? O que a definição dessa palavra significa ali, né? O significado. Sentimento doloroso causado pela suspeita de infidelidade da pessoa amada, zelos, angústia provocada por sentimento exacerbado de posse. Vou fazer uma perguntinha para vocês assim, bem direto. Vocês já leram a apostila, já sabem decor todos os temas, principalmente ciúmes. O ciúmes, ele existe no coração do cristão? Ele existe no coração dos homens? Homens? Sim. Sinceridade, o pastor Adão disse que é pouco. Mas eu já conheci homens muito ciumentos também. Rapaz, você falou. Rapaz, você falou. Pastor Osório. O que ele falou? Ele é ciumento? Os homens têm um bom ciúmes. E as mulheres têm qual ciúmes? Então, é um sentimento doloroso. Isso significa que é uma coisa que prejudica a pessoa. É um sentimento a ponto da pessoa sofrer com aquilo, né? Porque os ciúmes também pode ter uma conotação positiva. Vocês concordam? Concordam? Que os ciúmes é um cuidado? A Bíblia não fala que o Espírito tem ciúmes dos seus filhos de Deus? Não fala? Então, homens, tá vendo? Fechou. O que é pecado? É os ciúmes em exagero. Tá? Os ciúmes no sentido do cuidado, do zelo, de não querer perder a pessoa, isso demonstra que realmente ela ama. Porque quando ela não ama, ela não se importa se vai perder. Não é? A gente não quer perder aquilo que a gente gosta e valoriza. E quando a gente gosta e valoriza, a gente tem que cuidar, tem que zelar. E quando passa a possibilidade que a gente vai perder, né, a gente fica com aquele ciúmezinho. O problema é quando o ciúmes é exagerado, quando não existe motivo. Tá? Por exemplo, vamos voltar no primeiro ponto. Existe motivo. Você vai no restaurante, você e seu esposo, sua esposa, namorado, senta, daqui a pouco senta uma gatona do lado e começa a olhar para o seu marido ou namorado, e fica olhando, e daqui a pouco ele está olhando também. Vocês vão sentir ciúmes? Não, vocês vão convidar para ir embora do restaurante, né? Homens, vocês vão no restaurante, senta um gatão do lado da sua mesa e começa a secar a sua esposa. Vocês vão ficar assim, não tá nem aí? De vez em quando ela dá uma olhadinha assim. Vocês não vão sentir nada? Não vão sentir nada, né? Não tem nada de ciúmes aí? O pastor Alan mostrou. Como que é, pastor Alan? Mostra. Eu acredito que, assim, agora eu estou falando não biblicamente, nem nada, psicologia, nem nada, estou falando das minhas conclusões de vida. Eu acredito que muitas vezes os homens têm ciúmes, mas eles não demonstram, tá? Posso estar errada, mas eu não sei se eu vou concordar com isso.
Eu acredito que acontecem situações que tem uma pontinha de ciúmes, porque surgem algumas situações que realmente despertam, opa, vou perder. Mas o homem funciona diferente das mulheres. As mulheres, quando elas sentem uma coisa, ela já expressa, ela já fala, ela vai atrás e tal. Né? Quando é um ciúmes que na realidade tem um motivo de ser. Os homens ficam quietos. Né? A maioria deles ficam quietos. Porque eles também têm sentimentos. Né? Se eles realmente amam sua esposa, eles têm medo de perder, penso. Né? Funciona assim com o ser humano, independente do sexo. Só que assim, quando o ciúme se torna doentio, por exemplo, você começa a desconfiar do seu esposo, do seu marido, você começa a olhar o bolso dele, aquela coisa assim, meio neurótica, meio doentia. Ele não fez nada, não tem motivo. Você já vai no celular dele, começa a olhar todas as mensagens, olha Facebook, pesquisa tudo. E você começa a ficar atrás da porta escutando. Quando ele está sozinho, vai lá no computador ver se ele está pesquisando alguma coisa. Quando você começa, vai pesquisar, ouvir quando ele está no telefone para ver se ele está conversando com alguém. Quando você começa a seguir esse caminho de ficar suspeitando de tudo, sem ter um motivo aparente, sim, isso é um ciúmes doentio. E isso traz muita dor para a pessoa. Porque gera uma certa insegurança, novamente, né, nela, porque ela constantemente, essa pessoa está pensando que vai perder o outro. Tá? Isso é uma maneira de manipular e controlar outra pessoa. Quando a pessoa chega num ponto assim, de ter um ciúmes muito doentio, muito, né, evidente, uma coisa exagerada, digamos assim, ela vai começar o quê? Ela pensa que ela está aproximando o cônjuge, mas o que vai acontecer? Ela vai afastar. Ela afasta a pessoa. Porque o outro que está do lado se sente como se fosse um policial, um Sherlock Holmes atrás dele, olhando todas as coisas, investigando, né? Isso pode acontecer também entre mãe e filho, né? De ciúmes? Isso. Mãe e filho. Filho. Pode acontecer entre mãe e filho, sim. Principalmente filhos novos, sim. Mas às vezes filhos quando ficam mais velhos e vão ter uma namorada, alguma coisa, né? Nesse sentido que você está perguntando. Muito, né? Muito. Só que quando as mães têm muitos ciúmes dos filhos, vocês começam a investigar um pouquinho mais essa relação. Essa relação é uma relação saudável de mãe e filho, tá? Sugere que a mãe seja muito possessiva, tá? Porque ela quer controlar o filho e manter o filho debaixo, né, digamos, das suas asas, que a gente fala, né, no controle. É como se ela se realizasse através do filho, né? E essa relação é tão doentia que muitas vezes o esposo é deixado de lado, né? Dá muita atenção para o filho, sempre o filho, por quê? Como está a relação conjugal? Talvez já tenha ido para o espaço há muito tempo. E ela canaliza energia só em cima do filho. Ela precisa ser tratada, mãe. Tá? Às vezes tem filhos que não têm essa percepção e continuam nessa simbiose doentia. Não é saudável porque vai prejudicar o casamento dele, com certeza. A relação, né, de noivado, de casamento vai prejudicar porque a mãe vai querer manipular, vai querer controlar, vai querer fazer tudo ainda dentro da casa dele quando ele casar junto com a sua esposa. Aquela sogra boazinha. Entendeu? Então, aí vai dificultar o casamento. Tá? Então, o que acontece? Se você está atendendo o filho, esse filho precisa crescer e amadurecer e precisa romper esse cordão umbilical, que não foi ainda cortado. Fala, Jesus! Manda Jeová. É assim que está funcionando? Eu não estou sabendo. Esse cordão ainda não foi rompido, está no hospital, ainda existe, ainda está preso na placenta da mãe ali, né? A placenta ainda está dentro da mãe, né? O filho não cresceu, se tornou um adulto, né? Trabalha, faz tudo, mas emocionalmente ainda é um bebezinho e depende da mãe, né? Ou do pai, né? Pode ser um pai ciumento em relação à filha, um pai em relação ao filho, né? Precisa cortar o cordão umbilical. É difícil? Né? Porque todo parto é um sofrimento, todo parto é uma dor, é um nascimento. Então vai ter dor dos dois lados, mas é necessário. Os dois lados são prejudicados. Tanto do pai ou da mãe que é ciumenta, quanto do filho ou da filha. Tá? Ok? Porque a família ali do pai e da mãe provavelmente não está boa, como eu falei da relação conjugal. A mãe ou o pai colocam sempre o filho no meio da relação. Chega um momento, amados, quando nós temos filhos, os filhos nós precisamos criar para a vida.
A gente precisa aprender e pensar desde pequenininho. O filho nasceu, está no seu colo, você vai ensinar ele, preparar ele para vida, para ser um homem, para ser uma mulher, para ser independente, para crescer, para ser um servo de Deus e morrer e ir para o céu. Essa é a sua função. Você está numa missão específica. Você foi separado por Deus para criar os seus filhos com esse propósito. Você não cria os seus filhos para você. E quando o pai e a mãe têm essa postura, eles criam o filho para eles. Eles querem os filhos, né, naquele controle, naquela manipulação, e não deixam com que eles cresçam e amadureçam. Ok? Essa mãe e esse pai provavelmente são doentes, precisam de tratamento. Ok? Não sei se o chapéu serviu, mas pelo que os comentários aqui. É uma pergunta, né, para uma família que tem mais de 3 filhos, né? A gente vê se os casados, a pessoa que é mais um filho que o outro. Né? Esse é um ponto importante que o pastor colocou. Você tem 2 ou 3 ou 4 filhos, enfim, e você tem um preferido. Amados, isso, enquanto pais, nós precisamos tomar muito cuidado, porque vai gerar ciúmes entre os irmãos. Todos eles vão ter ciúmes do preferido, e isso gera uma certa revolta desses outros filhos para com o pai. E essa relação do pai com os outros filhos está muito truncada. Isso você está prejudicando o relacionamento dele com Deus no futuro. Ele vai achar que sempre Deus tem um preferido. Deus sempre abençoa ele e me abençoa. Deus sempre faz para o outro. Mesmo que faça para ele, ele não consegue enxergar. Tá? Então nós precisamos ter cuidado. Não tem casos assim, biblicamente falando, que teve pais, que teve ciúmes, que teve preferidos? Tem, né? O que aconteceu com os outros filhos? Davi teve, né? Davi, Isaac, Jacó. Então, lá, o que eles fizeram com José do Egito? Os irmãos foram bem bonzinhos com ele, né? Jogou lá, né? Então, são as consequências de uma má paternidade, né? Então, a Bíblia tem coisas boas e coisas ruins, para a gente aprender com as coisas ruins também. Acho que é alguém que legal. Quando tem um filho que é preferido do pai, da mãe, dos irmãos, tem algum problema? Tem problema sim, não pode ter filho preferido. Não existe preferido. Não, preferido de todos amam ele assim. Mas a irmã está falando que todos os filhos têm aquele filho como preferido, mas a irmã não sabe se no coração desses irmãos realmente é isso que eles sentem, porque às vezes existe uma máscara. Tá? Eles podem estar transparecendo que aceita, mas interiormente existe alguma coisa. Tá? Porque os filhos, eles querem ser amados igualmente pelos pais. Tá? Eles não querem ser... Porque se tem um preferido, ele é o preferido, né? Ele tem privilégios em detrimento dos outros. Né? Ele recebe mais amor, ele recebe mais atenção. E quem não gosta de receber atenção? Quem não gosta de receber amor? Todos gostam de receber atenção e amor. E se eles não estão recebendo atenção, então na leitura deles, eles podem até transparecer que está tudo tranquilo. Né? Talvez eles não falem, né? Talvez os pais não percebam isso, né? Porque os pais às vezes fazem coisas erradas e não admitem também isso. Né? Entra no sistema doentio familiar e acha que está tudo tranquilo. Então precisa de alguém fora fazer essa análise da família para ver se realmente está sendo saudável. Tá? Pastor, a pessoa que foi super protegida, a tendência é super protegida também. É isso? Nem sempre. A pergunta é assim: se você é super protegido, a tendência é sempre super proteger? Não, muitas vezes ela cai naquele aspecto de querer ser sempre super protegida, se tornar segura, se tornar protegida pelos outros. Às vezes ela vai transferir para os filhos sendo a superprotetora, é isso que você quer dizer? Mas às vezes não. É uma mãe mais fragilizada, mais indefesa e não vai conseguir nem proteger o seu filho, nem fazer aquilo que é necessário. Se torna até de certa forma um pouco negligente. Tá? Tem os dois lados. Você entendeu? Tanto ela pode ser superprotetora como ela espera do outro. Aquilo que ela recebeu. Isso, reproduzir da mesma forma como ela foi, né, super protegida, ou não conseguir cumprir o papel de mãe, porque mãe tem que, né, deixar de si mesmo, tem que negar algumas coisas, então ela não consegue fazer isso, porque ela se sente muito carente.
acho que o negócio é a gente achar o meio termo entre o zelo e a superproteção. Né? E zelar é uma coisa boa. Zelar é uma coisa boa. Porque a mãe tem um... A infância precisa de cuidados. Tem muito mais além. O filho enxerga aqui, a mãe está 2, 3 quadras adiante. Sim. Então tem que ser entre o zelo e a superproteção. Isso, justamente. Porque daí a superproteção é o zelo exagerado. A falta de zelo também pode prejudicar a criança. Né? Porque tem muitas situações de crianças que a gente vê que tem pais negligentes. Porque só, irmãos, só dar comida e roupa não é ser pai. Tá? É muito mais do que isso. Então você pode estar sendo negligente, mesmo sendo pai trabalhador, esforçado, levando a criança na igreja, você pode ser negligente. Não está dando carinho, não está dando afeto, não está suprindo as necessidades emocionais, desenvolvendo a criança nas outras áreas. Tá? Então tá. Deixa eu falar. Tem já tem estudos, né, que provam que a moça que não tem a presença do pai, que o pai é ausente, como você está falando, a tendência dela é reproduzir nas suas relações e escolher sempre aquele rapaz que também vai fazer ela sofrer, né? Que é o que chama agora na internet, tal dedo podre. Ela pode escolher relações, no caso, você fala problemáticas, no caso, você quer dizer, nesse sentido? Ela não teve, ela sofreu por causa do abandono do pai, e a tendência dela é achar alguém que também não... Ou ela busca um pai. Daí a tendência é achar, como falo, dedo podre, ela tem aquela, tipo assim, sei lá, de escolher sempre o errado, sabe? Sim. Porque na verdade, quando ela passa por esse trauma, ela vai tentar buscar na outra pessoa alguma coisa que supra uma carência dela, mas não uma relação conjugal, uma relação paternal. Né? Ela busca um pai, digamos, né? Quando ela vai casar. E o casamento, né, nós não podemos buscar um pai ou uma mãe. Se nós buscarmos um pai ou uma mãe, o outro vai ter que ser meio que super protetor, alguma coisa nesse sentido, ter alguma questão meio problemática no emocional, para a princípio se encaixar na relação. Mas depois vai gerar algumas problemáticas na relação conjugal. Por quê? Quando nós nos relacionamos conjugalmente, essa relação é uma troca. Você quer receber um pouco e o outro precisa dar. E na relação de pai, o que acontece? O pai, o que acontece? O que o pai ou a mãe faz para o filho? Ele sempre dá, não é? Ele não doa sempre. Ele não espera nada em troca. O pai mesmo, realmente, ele sempre dá. Ele está disposto a dar. Né? E a relação conjugal não pode ser nesse sentido. Vamos voltar para os ciúmes aqui, depois a gente vê perguntas também. Então, assim, ó. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura, suas brasas são fogo ardente. Né? Cantares 8:6. Quando o ciúmes é doentio, quando ele se torna alguma coisa que perde o controle, né? Um sentimento que perde o controle e que a outra pessoa está sendo prejudicada. A pessoa está se sentindo mal nessa situação, então já é doentio. Tá? Quando ele passa a ser prejudicial no relacionamento, quando ele começa a afastar a pessoa, ele está sendo prejudicial. Tá? Quando você está ferindo o sentimento das outras pessoas, como você pode conversar com casais que, por exemplo, falam assim, mas ela não confia em mim, mas ele não confia mais em mim, e a pessoa não fez nada. Né? A gente vai ver aqui que esse tipo de comportamento está sufocando a outra pessoa está se sentindo sufocada. Ela não tem liberdade, não pode jogar um futebol, a esposa não pode um dia tomar um café no shopping com uma amiga, porque a outra pessoa, você vai sair, vai fazer o quê? Onde você vai? Você vai lá, e fica assim, não tem a liberdade de ter outros relacionamentos. Né? Porque a vida, quando você casa, não para, não se restringe somente a duas pessoas. Né? Você ainda precisa manter relacionamentos com outras pessoas, porque o que vai acontecer? Senão você vai morrer interiormente, deixar de ser uma pessoa, deixar de ser um indivíduo, e o outro não vai gostar mais de você, porque você não é mais você. Ele gostou de você porque você era desse jeito. Quando você começa a mudar e fazer outras coisas, ou deixar de ser você, começar a ser parecido com o outro começa a perder o encanto. Porque você perdeu a sua personalidade. Tá? Então, o que muitas vezes leva a pessoa a ter os ciúmes?
A baixa autoestima. A gente vai ver um pouco sobre a baixa autoestima. Está vendo como a baixa autoestima pode desencadear muitas coisas? Chega o problema, mas você não sabe o que é, mas é a baixa autoestima. A pessoa não tem aquela percepção do que realmente ela é, dos valores que ela tem, do quão importante ela é, o que ela significa. Ela se sente sempre inferior. Uma insegurança, desvalorização, isso pode desencadear a autoestima baixa, a infidelidade conjugal, por exemplo, o marido ou a esposa traiu uma vez, realmente, traiu, e a pessoa, o cônjuge descobriu, aí ela se torna uma pessoa ciumenta. Tá? Esse é um ciúmes que a princípio até tem uma fundamentação no começo, mas ele não pode se tornar doentio. Essa pessoa precisa ser tratada, precisa ser curada, ela precisa libertar a outra pessoa dela mesma, né, esse sentimento de desconfiança, para ela se sentir segura novamente que a relação está sadia e que ela está começando novamente com aquela pessoa. E que perdoou e trabalhou muito a área do perdão com esse casal e foi deixado tudo para trás, senão ela fica se reportando ao passado. Ok? Falta de intimidade no relacionamento. Então, aquela questão que eu coloquei para vocês, trabalha, não sobra tempo mais para conversar um com o outro, não sobra tempo para passear os dois, para tirar umas férias os dois juntos, sempre está junto com pessoas. O casal não tem mais relação, os dois, né? Relação de convivência, eu falo, não sexual, depois a gente vai falar. Não tem mais relação de convivência. Daí a outra pessoa começa a desconfiar, acha que ele não gosta mais de mim, aí ele não tira mais tempo comigo, aí ele dá prioridade para as pessoas, sempre prioridade para o trabalho, para as coisas, não sabe. Então eu acho que ele começa ciúmes, acho que ele tem outra pessoa. Aí vem as fantasias, tá? As causas. Mudança do comportamento do parceiro, às vezes a pessoa está muito cansada, estressada, ou ela está com um problema de saúde, né? Começando a entrar no quadro de problema de saúde. Ela muda o comportamento, ela está preocupada com questões de trabalho, ela começa a mudar o comportamento, se fechar, e aí a outra pessoa deduz, né, as fantasias, né, que vem dos ciúmes, deduz que ela tem uma outra pessoa, se relaciona com outra pessoa no trabalho, nos lugares, e aí surge os ciúmes. A diminuição do apetite sexual também, o outro começa a não procurar mais, não quer mais ter relação sexual com ela ou com ele. Mas o que está acontecendo, né? Antes tinha mais relações, agora não tem mais. O que está acontecendo com o meu parceiro? Será que ela tem outra pessoa? Será que ela tem outra pessoa? E aí vem as fantasias. Aí sim, aí vai no celular, começa aquelas fantasias em cima de uma historinha que montou no cérebro, na cabeça ali, né? Fica criando. E às vezes não é isso. Às vezes o homem e a mulher está cansado, está estressado, é uma fase, tem filho pequeno, trabalha das 6 horas da manhã até 11 horas da noite, meia-noite, tá? Quando cai na cama, desmaia. E o outro tem uma rotina mais tranquila, ou tem mais apetite sexual, e daí não bate. E aí surgem as fantasias também, né? Que na realidade são todas embasadas em pensamentos dela, infundados, tá? Essa pessoa. Então aí o conselheiro entra, vai ver a causa, por que ele está desconfiando tanto, qual é o motivo que está desconfiando, e vai descobrindo esses motivos. Bom, aqui eu já falei um pouquinho, né? A pessoa fantasia, começa já a ver, não, acho que é aquela fulana, acho que é aquela secretária, mas acho que é com aquela vizinha. Já começa a montar uma história, né? A fantasia aqui exacerbada, pensamentos e imagens distorcidas, então ela já acredita naquilo. Né? É como se fosse uma novelinha, já passou tudo na cabeça dela, eu tenho certeza, e às vezes não é nada daquilo. Né? São as interpretações que a pessoa vai fazendo dentro dela. Depois, aos poucos, né? Com a ajuda do conselheiro, né? Chamando o cônjuge junto, vamos conversando, vamos esclarecendo, vamos ver as causas, vamos tratar esse casal que está doente, né? Mas crente não tem isso, né? Não tem, né? O que fazer? Dar espaço de liberdade ao cônjuge, conversar com os dois, né? Ninguém é propriedade de ninguém, levá-lo a tomar consciência da necessidade de lutar para vencer os ciúmes. Né? Assim, a gente vê que os ciúmes é uma obra da carne. Né? Então, assim, ter um medinho de perder a pessoa e cuidar, isso é saudável, mas fazer uma fantasia e viver em cima dessa fantasia é obra da carne. Tá? Precisa orar, precisa realmente repreender, precisa. E se tiver todo o suporte do conselheiro, né?
e a pessoa não conseguiu vencer os ciúmes, muitas vezes pode se reportar também a questões do passado, né? De abandono, né? De perdas, situações que ele vivenciou na infância, que ele está transferindo para seu relacionamento conjugal. Aí sim cabe a ajuda de um profissional. Tá bem, amados? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Fala, pastor. Tem isso, pastor, na igreja? Nossa! Pastor, vocês escutaram, né? Falou que entre os irmãos da igreja tem ciúmes um dos outros. Não, não tem, né? Vocês não têm ciúmes dos irmãos de vocês aqui na igreja, não, né? Então, tô brincando, pastor, existe muito disso daí, tá? Geralmente são ciúmes infundados, não tem sentido de ser, porque assim, se a pessoa ela está querendo ter um relacionamento mais profundo com a outra pessoa, nada impede dela se achegar às outras pessoas. O que eu ouço muito, né? Ai, o fulano não conversou comigo. Ai, o fulano não veio me cumprimentar. Só tem em Santa Catarina essas coisas, né? É só lá. Então eu vou só falar rapidinho porque não interessa para vocês. A minha pergunta é assim: por que essas pessoas não vão conversar com as pessoas que elas gostam? Por que elas não vão cumprimentar essas pessoas que são tão importantes para ela? Por que essa pessoa se coloca sempre na situação de vítima, que o outro sobra da carne? Se o irmão pode me cumprimentar, se o irmão pode me dar atenção, às vezes ele está distraído, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes ele passou rápido, ele estava tão... Existem N motivos, mas a nossa fantasia de ciúmes vai... ele virou a cara e acho que é porque ele gosta mais do fulano. Não, ele foi lá conversar uma coisa rápida antes do culto, que ele tinha que combinar lá, tratar tal. Outra coisa, amados, vocês têm que perceber que nós, enquanto seres humanos, nós temos afinidades maior com determinadas pessoas. Vocês já perceberam? Mesmo sendo crente, tá? Nós não viramos santo ainda, né? Só quando for para o céu. Então você tem mais afinidade com aquela irmã porque ela trabalha mais ou menos na mesma área, ela tem filhos pequenos, ou você se identifica, a personalidade encaixa melhor, né? Então isso nós devemos respeitar. É óbvio que nós não vamos fazer panelinha, grupinhos, excluir pessoas, porque isso não é de Deus, isso não é bíblico, isso não procede dos planos de Deus para a igreja, tá? Nós temos que ter um em Cristo. Mas respeitar, que por exemplo, eu saí, fui tomar um café no shopping, esse mesmo, com duas irmãs que eu tenho afinidade, e a irmã ficou sabendo, por que não me cumprimentou? Esse não é motivo de ter ciúmes. Um dia ela pode ligar para mim e falar, irmã Tânia, vamos lá no shopping tomar um café comigo? Eu vou aceitar correndo. Né? A pessoa se coloca no lugar de que ela tem que ser buscada, ela que tem que ser. Vocês entenderam? Então assim, nós precisamos crescer, né? Amadurecer nesse sentido, tá, pastor? As pessoas têm que ser ensinadas que ciúmes não vem de Deus, né? Aquele ciúme assim, eu gosto tanto do pastor, não sei o que lá, ele deu atenção a chegar e elogiar o pastor e falar que gosta de estar, ou de uma irmã, ou da esposa do pastor, isso é legal, porque ela está demonstrando amor, igual na relação conjugal. Mas sentir melindrada, ficar emburrada, não vou mais no culto, isso daí é doentio, né? É um doentio que está prejudicando a relação. Lembra? Ciúmes doentio prejudica a relação da família, do casal, do cônjuge, enfim, né? Seja da qual for. Amém? Mais alguém gostaria de falar? Então tá. Nós vamos encerrar então, se não tem dúvidas, né? Colocações ou perguntas. E amanhã nós vamos estar vendo o tema suicídio, autoestima e sobre o perdão. Tá ok? Se vocês puderem dar uma lidinha já, assim, antes, seria legal, porque você já vem com uma certa bagagem, até para participar, né, colocar perguntas, acho que seria bem interessante. Amém? Então Deus abençoe vocês, agradeço pela atenção. Amanhã nós temos a última etapa.